bem com vocês? Nossa visita de hoje é aqui pela WR Cosméticos. Para quem ainda não conhece o endereço da WR Cosméticos, nós nos encontramos no Cais, atrás da Catedral, no box 11. Na WR Cosméticos você encontra linhas para profissionais em salão até consumistas finais. Nós temos linhas diferenciadas de shampoo, condicionador, máscaras e óleos de cabelo. E aqui tem uma variedade de linhas para cabelos cacheados, cabelos loiros e também para cabelos naturais. Vim convidar você para conhecer a Alce Gourmet, doceria e hamburgueria. Um ambiente pensado para você e sua família, onde você encontra os melhores doces artesanais de Cruzeiro do Sul. Nossos produtos são feitos com os melhores ingredientes e aqui você encontra o melhor atendimento da cidade. Hambúrguer, sanduíche, batata frita e doces artesanais você encontra aqui na Alce Gourmet. Uma variedade de geladinhos gourmet feito com amor para você. Nos faça uma visita na entrada da rodoviária ao lado da praça de alimentação. Abrimos ao meio-dia com a doceria e ficamos até às 11h30 da noite. Olá, tudo bem? Você que nos acompanha. Hoje aqui, quem vos fala é o pastor Patrício, da Igreja Batista Maranata. Estamos iniciando mais um IBM Podcast e nós iremos tratar um assunto muito importante aqui nesse dia tão maravilhoso, que para abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. Falaremos sobre relacionamento, família, sobre casamento também. Fique conosco, eu te convido, eu te intimo a você ficar conosco nesse dia, nesse momento. Poucos minutos, mas que vai fazer toda a diferença na sua vida, na sua casa e para a sua família também. Aí eu estou também com meu irmão Alessandro, que vai estar compartilhando também desse tema tão maravilhoso, né, Alessandro? Dá um alô pro pessoal aí. Graças a Pai, povo de Deus, boa tarde, né? Estamos aí nesse dia aí abençoado, né, pastor Patrício? Isso. Temos um tema aí bastante interessante, tá? Que você venha ficar ligado aí nesse podcast, tá? Talvez seja até uma dúvida sua, tá? Que você fique ligado aí que nós temos bastante coisa aqui para explanar nesse dia, amém? Isso, irmão Alessandro, muito bem. Você fique conosco, desde já eu te peço, te convido para que você possa estar compartilhando esse vídeo, compartilhando com seus amigos, seus vizinhos, com os colegas da escola, da sua faculdade, do seu trabalho. Espalha para geral, para que eles venham ter esse conhecimento sobre relacionamento, casamento e família. E algo que, né, irmão Alessandro, a família está sendo atacada de todos os lados. Os relacionamentos também estão sendo atacados de todos os lados, de todas as maneiras, para que os casais, as famílias sejam destruídas. Então, te convido a ficar conosco aqui. Nós vamos falar sobre casamento, sobre os divórcios também. Iremos falar sobre famílias, como criar os filhos, como ter um relacionamento bom com pais, com os filhos e assim vice-versa, tá bom? Fique conosco. Já queremos aqui passar para o irmão Alessandro. Ele vai estar falando aqui do nosso tema geral e o nosso roteiro também. Nosso tema é relacionamento e família, casamento, criação de filhos e vidas a dois, né, pastor Patrício? Isso. Eu acho interessante nesse tema que, além de ser um tema importante, né, e é um tema que eu tenho certeza que vai abrir mais a sua mente, entendeu? Porque se nós for parar para analisar, o nosso inimigo, que é o diabo, ele tenta afligir
quebrar a família, porque quando ele quebra a família, ele quebra a estrutura ministerial da pessoa. Isso, exatamente. Eu acho interessante que aqui, ó, no livro de Eclesiastes, capítulo 12, eu quero que você acompanhe comigo, fala assim, ó, um homem sozinho pode ser mais facilmente derrotado, mas 2 pessoas conseguem resistir. Um cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. O que eu aprendo com essa mensagem? Que o cônjuge, o esposo e a esposa e os filhos, estando entrelaçados com Deus, o diabo ele não derruba. Ele não derruba facilmente. Agora, quando você tem uma família que não tem a presença de Deus, aí sim você é um alvo fácil para que o diabo venha lhe derrubar, principalmente o seu ministério. Eu acho interessante que quando nós falamos de família ela não é um projeto humano. A família é um projeto de Deus. E só funciona quando ele é o terceiro do cordão. Isso, exatamente. Né, pastor Patrício? É isso aí. Pegando aqui um gancho do irmão Alessandro, falar para você que a família, nesses últimos dias, ela tem sido atacada de diversas formas. É no financeiro, é no relacionamento a 2, é na vida conjugal, sexual. De várias formas ela é atacada, né? Então, assim, nós queremos passar para vocês que, como o irmão Alessandro falou aí, um casamento para ser sólido, não basta apenas ter só o casal, o marido e a mulher, mas Deus tem que estar nesse casamento. Deus tem que estar no centro desse casamento. Que haja o que houver, irmão Alessandro. Se houver falta de dinheiro, se houver o desemprego batendo na porta, se houver o filho, Deus o livre, mas supondo aqui um filho nas drogas, mas se Deus estiver no centro desse casamento, o pai e a mãe, esse cônjuge, ele vai conseguir superar todos esses problemas, ele vai conseguir superar todas essas crises, ele vai vencer essa etapa do casamento, né? Esses dardos inflamados que o inimigo tanto lança sobre o casal e sobre a família. Isso. Na família tem que estar em si lado a lado, né? O casal tem que estar lado a lado, junto com os filhos. Eu acho interessante que, ó, se você não tiver cuidado, tem três demônios, 3 inimigos que podem acabar com o seu casamento e são coisas que acontecem no dia a dia. Isso. Que, ó, um dos inimigos mais que aflige o casamento, que você pode analisar aqui comigo, ó, é o egoísmo, ó. Quando o casamento morre, o eu grita mais alto do que o nós. Entendeu? Quando você toma suas próprias decisões, o cônjuge, o casal, quando ele olha para si mesmo, quando ele olha para suas próprias opiniões, quando ele não ouve o próximo, sim, entendeu? O seu cônjuge ali, a sua varoa ali, quando vocês não têm uma decisão sólida, você vai pro quarto ali, meu amigo, o nosso inimigo, que é o diabo, já aflige, já ataca, entendeu? E a outra que é a falta de perdão. O casamento ele tem que ter perdão. Com certeza. Porque se tivesse um casamento perfeito, o casamento ele erra. Os dois erram 24 horas por dia. Mas tem que haver o perdão. Tem que haver o perdão aqui, ó. Quando não perdoa, dorme com o inimigo no quarto, que é a mágoa. Entendeu? E é muito perigoso. Você dormir com a mágoa você que você que é casado, você que tem uma família estruturada, você tem que ter cuidado com o egoísmo. Com a falta de perdão. E também, ó, a rotina sem Deus. Pastor Patrício. Isso é forte. Agora, esse aí, pastor, é forte. Porque o casal que não anda lado a lado com Deus, que não lê a Bíblia juntos, que não oram juntos, é mais fácil para o inimigo derrubar. Com certeza. Entendeu? Com certeza. Ou seja, abandonaste o seu primeiro amor, vale para Deus e para o cônjuge. Se você abandona o seu primeiro amor com a sua família ali, primeiramente, tem que ter Deus no centro. Verdade. Quando você pega a sua esposa para ler um versículo, para orar junto, para que Deus venha abençoar a vida financeira, os projetos, os sonhos. Se a gente não colocar Deus em primeiro lugar, o inimigo vai ser uma brecha fácil para o inimigo. Só pegando aqui o gancho do irmão Alessandro, eu quero aqui destacar os problemas que mais fazem com que os casais se divorciem ou se separem, né? Então aqui ele já falou do problema financeiro, do problema do egoísmo, né? E aqui a questão das pesquisas mostram que o primeiro problema que mais causa divórcio na família, no casamento, é
Problema econômico financeiro. Econômico é o financeiro. primeiro, Alessandro. O estresse financeiro, gera desgaste de segurança. Com certeza. Só que aqui eu vou de encontro com você e de encontro com essa pesquisa. Eu vou também aqui com o irmão Alessandro, vou falar para vocês. Se esse problema financeiro é o grande causador de divórcio, por que os ricos se divorciam? Se divorciam. Por que os ricos se Verdade. separam? Por que os empresários se separam? Por que os famosos se separam? Então aqui eu vou de encontro com essa pesquisa e vou dizer para você que não é questão de financeiro, é questão de Deus estar no casamento. O casal pode ser pobre, Alessandro. Pobre, assim, eu falo não aquele pobre de miserável, mas Sim. não tem grandes condições financeiras. Mas se tiver Deus, ele enfrenta, ele vai, qualquer ele dificuldade. consegue, né? Então assim, eu vejo que um problema, sim, tem. Ele é nítido aqui na pesquisa, mas se não tiver Deus, não tem um relacionamento há 20 anos, 30 anos, 40 anos de casamento, né? Eu me lembro dos nossos pais aí, nossos avós que morreram com 70, 80 anos, mas estavam casados com a mesma esposa, o mesmo esposo, tiveram vários filhos, vários netos, né? E hoje, a nossa sociedade, irmão Alessandro, ela tá tão relativista, que essa é a verdade, relativista, que o casamento, a família, o casamento principalmente, é de acordo com o meu eu, como você falou com a questão do egoísmo. Sim. Tô com a pessoa aqui, mas se eu não me agradar dela, se não me satisfaz, se o corpo dela não me satisfaz, se a mentalidade dela não é igual à minha, se ela não pensa igual a mim, então eu vou aguentar aqui 1 ano, 2 anos, se estiver de acordo, eu vou separar e já vou casar com outro. Aí eu me lembro lá de Noé. Noé fala, na profecia que Jesus falou, desde a época de Noé também, que dizia que as pessoas viviam igual no tempo de Noé. As pessoas de hoje, né? Se dão em casamento, se divorciam, Sim. casam de novo, vão para as festas, vão para as bebidas, né? Então, assim, no tempo de Noé também acontecia isso. E, muito tempo atrás, mais de 3.000 anos atrás. Então, no tempo de Noé havia isso também. E nossos dias de hoje, o próprio Jesus falou, também está acontecendo. O povo casa, mas é muito relativo. O cara não foi de acordo comigo, a esposa não está de acordo com o meu Qualquer padrão, já quer separar, dar uma briguinha, separou, ou então vai dormir brigado na cama, é muito perigoso. É como você falou, o inimigo vai no meio dos dois. Aí não vai ter relacionamento, aí não vai ter a relação que tanto precisa, e aí acorda tudo emburrado um com o outro. Então, assim, é muito necessário que você entenda, nesse dia, nesse podcast, que não é dinheiro que vai fortalecer o casamento, não é status da pessoa, se ela é médica, se ela é advogada, se ela é empresário, não é isso. Mas o casamento que vai ser consolidado é igual ao casamento dos nossos avós e pais. É o amor em primeiro lugar, amor pelo próximo, é se doar pelo próximo, é amar o próximo como a si mesmo, como Jesus falou, ame o teu próximo como a si mesmo. Aí você vai ver um relacionamento, um casamento duradouro, independente, Alessandro, das falhas, independente dos erros, independente das coisas que a outra pessoa fizer que vai te magoar, você vai tolerar, porque você vai amar aquela pessoa a tal ponto que você vai perdoar e relevar o que ela tem feito de errado, não é verdade? Com certeza. E uma aplicação assim boa para a vida 2 é o diálogo, né? Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 19, você que queira acompanhar esse versículo, ó, que diz assim, ó, pronto para ouvir e tardio para falar. Ou seja, celular não ganha de olho no olho. Às vezes um casal briga, um casal discute, aí quando pega vai o quê? Vai direto pro telefone. Aí fica mexendo no telefone, o outro tentando conversar, criar um vínculo de amizade novamente, entendeu? Tentar resolver a situação, mas fica no telefone, ó. Aqui, ó, o diálogo é muito importante. Você tem que chegar no olho no olho, ver onde é que tá errando, conversar, tentar solucionar, porque não tem coisa melhor, porque se você for por qualquer briga, qualquer discussão, você for pegar o telefone e sair perto do seu cônjuge, você não vai resolver isso aí. Tem que chegar, tem que conversar, tem que criar um diálogo, um vínculo maravilhoso. Exatamente. Colocando Deus no centro, com certeza, né? Tem que ser tardio para falar, ou seja, você tem que escolher palavras certas para poder dialogar, para tentar chegar num consenso em que vocês venham voltar à aliança novamente, né, pastor? É exatamente isso aí. A questão do diálogo é tão fundamental e importante, porque tem muitos casais que não conversam. Eu já conheci casais que, eu como pastor de igreja, já sentei com casais, e irmão Alessandro, o marido chegava para mim, eu não sei o que minha mulher faz. Eu não sei como é que ela gasta o dinheiro. Ela pega meu dinheiro e gasta. Nem quando eu vou ver minha carteira, cadê o dinheiro que estava na minha carteira? Não tem mais. Sumiu. Da mesma forma a mulher.
A mulher também, ela chegava para minha esposa, né, que a gente discipulando, e falava, olha, o meu marido não me conta para onde é que ele vai, ele não diz a hora que ele vai voltar, ele não me fala nada. Ou seja, daí já começa a insegurança, aí já começa a desconfiança no marido, na esposa, vice-versa. Aí começa a não dialogar, não conversar, começa a vir as dúvidas. Aí o inimigo das nossas almas vai lançar setas e começar a lançar dúvida. Poxa, ele tá indo para onde? Rapaz, por que pegou meu dinheiro? Rapaz, por que não tá me conversando por onde é que vai? Que hora chega? Não tá me comunicando. Alguma coisa está errada. Então o inimigo, ele vai entrar com isso, com força, né? Com as setas malignas, tentando causar confusão no casamento, né? Em questão do celular também. Gente, o celular importante muito bom. Mas, que o irmão Alessandro falou, o celular não substitui a conversa olho no olho. O celular, um WhatsApp, um vídeo, uma imagem, um coraçãozinho no WhatsApp para a pessoa não substitui. Você que tem no telefone que suas esposas não sabem, hein? Também, boa. Isso. Esse negócio de casal com senha, meu irmão. Não existe. Tem que ser amplo. Os dois tem que ter confiança um no outro. Primeiramente, tem que ter confiança. Isso. Se você tem um casamento sólido, você é casado, principalmente cristão. Exatamente. Você tem que ter uma vida aberta um com o outro. Não tem que ter segredo de nada. Irmão Alessandro, eu conheci um casal da igreja, né? De outros tempos aí de igrejas aí que eu frequentava, em outras igrejas. Que o marido não pegava no celular da esposa e nem a esposa pegava no celular do marido. Era uma regra dos dois. Aí tem coisa, hein? Resultado. Hoje, o casal tá separado. Simples assim. Tá separado. Então não existe isso. Não, casal. É que nem lá no início, em Gênesis está escrito: o homem deixará a sua casa, a mulher também, e ambos se tornarão uma carne só. Ou seja, a própria palavra de Deus é o manual, é o nosso manual. Gente, a palavra de Deus. Tá aqui a palavra de Deus. Quando você compra um celular, tem manual, não é verdade, irmão Alessandro? Com certeza. Como utilizar esse celular, como bom funcionamento. Quando você compra uma televisão, tem um manual. Quando você compra um carro, tem um manual. Compra um relógio, ou seja, tudo que você compra tem um manual. Nós, homens, seres humanos, mulheres e homens, quando Deus nos formou, Deus nos criou, Ele deixou todo o manual e a instrução para um bom funcionamento do casamento, da família, dos filhos, como criar filhos, como ser próspero, como ser bem-sucedido. O manual é esse, ó. A palavra de Deus. Esse é o manual do homem. Então, se você que está num relacionamento, casamento, que está conturbado, que a família está conturbada, procure a palavra de Deus. É o manual perfeito para um bom andamento da família, do casamento, do relacionamento. Esse é o manual, irmão Alessandro. Não tem outro, né? Não tem Verdade. Outro. Também uma outra aplicação importante para a vida a dois, ó, que é o propósito. Lá em Amós, capítulo 3, verso 3, fala assim, ó: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Isso. Não andará. Não dá. Ou seja, casal sem propósito vira colega de quarto. Eita, isso é forte, hein? Isso é forte, hein? Repete aí, meu irmão Alessandro. Casal sem propósito vira colega de quarto. Olha aí. Ou seja, você tem que ter um propósito com o seu cônjuge. Isso. Você tem que ser, no caso, tem que ter propósito para o futuro. O que é que vocês vão fazer? O que vocês planejam fazer? Ter êxito, um sonho, alguma coisa. Não é que nem eu falei no começo, tem que andar lado a lado, tem que conversar. Tem que ver o que vocês querem para a vida, o futuro de vocês. Exatamente. Entendeu? Ou seja, tem que ter um propósito diante de Deus. Propósito, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo. Nós planejamos construir uma casa, planejamos fazer uma viagem. Tem que estar os dois ali junto conversando, tentando chegar num consenso, tentando chegar numa... Ou seja, tem que ter uma vida ampla para o futuro. Isso, exatamente. Né, pastor? Exatamente. Gente, a família, como o irmão Alessandro falou no início, a gente vai terminar sobre família, a gente vai entrar no relacionamento, né? Isso. A dois também, que é importante. Mas a família, ela é uma instituição não criada por homens, não criada por ideologia, não criada por governos, mas é uma instituição criada pelo próprio Deus. Foi Deus quem criou a família. Deus ama a família. Primeiro Deus, aqui tem uma hierarquia. Deus em primeiro lugar, sempre. Mas abaixo de Deus já vem a família. Para você ver a importância que tem uma família. E é por isso, irmão Alessandro, que o diabo, que o inimigo das nossas almas, ele tenta de todas as formas acabar com a família, desestruturar a família, né? Você pode perceber que a família hoje, a família, ela sempre será a base da sociedade. O que significa? Se você a família é a base da sociedade, que é a base, fundamento. Se você conseguir destruir a família,
se ela estiver desestruturada, uma família, irmão Alessandro, a base da sociedade também vai estar falida. A base da sociedade também vai estar desestruturada. Ou seja, uma família desestruturada numa cidade com 50% de divórcio, de 100 casais, 50 se divorciaram, filhos sem pai, só convivendo com a mãe, filhos ali ao relento, né? Filhos fazendo o que querem. Aí o que vai refletir? Vai refletir na escola. Já vai desestruturar a escola. Ali o menino já chega, o rapaz já chega ali já chateado, já chega estressado. E ele não tem, Alessandro, uma presença de um homem na casa dele, uma presença de um pai. Sim. E quando ele chegar na escola, já que ele não tem presença do pai, lá na escola ele vai fazer o que quer. Já vai desestruturar o sistema, a escola, na saúde do mesmo jeito. Então, a família, ela é a base da sociedade. Desestruturou a família, você vai desestruturar a sociedade. Sim, é por isso que nós vemos hoje tanta coisa errada na sociedade. Tanto menino batendo nas mães, filhos batendo nas mães, filhos matando os pais. Má criação. Má criação. Isso reflete nas escolas. Aí você vai para as escolas, alunos batendo nos professores. Por quê? Porque se ele bate na mãe em casa, quanto mais o professor. Verdade. Ele só vai lá fazer o que ele faz em casa. Bate no professor. Verdade. Vai no posto de saúde, vai no hospital, ele vai querer bater no médico, na médica. Por quê? Porque em casa ele faz a mesma coisa. Então, ele faz em casa, né? Quando você ataca a família dessa forma, e é por isso que nós estamos vendo tantos problemas sociais, econômicos no Brasil, no nosso país, nossa cidade, porque a família está desestruturada. Muito se cresceu as mães solos. O que é mãe solo? A mãe que está sozinha com os filhos, não tem uma presença do marido mais, separou, divorciou. Muitas mães solos no Brasil. Isso reflete profundamente na educação, na saúde, em toda a sociedade. Aí nós vemos aí a falta de respeito com as autoridades, falta de respeito com os pastores, falta de respeito com os prefeitos, com as autoridades da cidade, né? Eles não vão ter esse, como é que eu posso falar? Esse feedback de respeito com a autoridade. Porque se não respeita a autoridade dentro de casa, vão respeitar lá fora? Não vão. Se eles não têm uma autoridade dentro de casa, que foi embora por divórcio, por separação, então eles não vão, irmão Alessandro, respeitar mais ninguém. Verdade. Respeitar mais ninguém. Então, muito importante você que está nos ouvindo hoje, que você tenha a família completa, preserve a sua família, conserve a sua família dentro da palavra de Deus. Vão à igreja, orem junto, como o irmão Alessandro falou, converse, se comunique, tente resolver o problema no diálogo. Quanto mais você fizer isso, mais preservada vai ser sua família, mais preservada vai ser a base da sociedade, que tanto Deus, ele ama a família, ama muito a família. Verdade. Bora entrar aqui um pouquinho no casamento, né, pastor? Bora. Boa, casamento é... Eu quero que você entenda que casamento ele é uma aliança e não um contrato. Vou dar aqui um exemplo aqui. Exato. Você que trabalha numa empresa, é contratado, trabalha de carteira assinada. Se você falhar em algo, faz o quê, pastor? Ele é demitido, Demitido, né? Na hora. Já no casamento, se você falhar no casamento, você tem que ajudar o seu cônjuge. Ou seja, não é só porque você errou, que você brigou, que você vai se separar, não. Ali, ó, é até a consumação dos séculos, não tem acordo, não tem esse negócio de se separar, não. Tem que conversar, ou seja, se você casou com uma pessoa que, por exemplo, tem algum problema, não consegue se unir, qualquer coisinha tá brigando, é sentar para conversar, tentar resolver. Eu sempre falo lá em casa, assim, falo para as pessoas que vão procurar, né, sobre conselho sobre casamento. Aí vão lá, rapaz, e agora como é que eu faço? Porque eu não me dei com a minha mulher. Aí a mulher vem, não, eu não me dei certo com meu marido. E agora? Aí o meu irmão, tu vai voltar para casa da tua mãe e do teu pai. Agora não tem isso não. Antes as pessoas faziam isso, né? Não dava certo, voltava para casa. Agora não. O casamento que o irmão Alessandro falou é até que a morte os separe. Só tem tem dois motivos aqui para que você possa se divorciar. Que é divorciar não, que você possa ter outro relacionamento, outro casamento, né? Que é o primeiro, adultério. O adultério, se você for pego em adultério, a pessoa tem direito de casar com outra pessoa. Porém, vem aí o perdão, já entra o perdão, que é muito importante o perdão. Jesus falou, perdoar 7 vezes, perguntaram para ele, e ele disse, não, 70 vezes 7, né? Então, fica a dica aí para você.
foi magoado, foi ferido de alguma forma, o casamento, ele não nasce perfeito, ele não é perfeito. Você não casa para ser perfeito, você casa para construir um relacionamento que no final ele vai ser perfeito, mas ele nunca vai ser perfeito. É uma construção diária, é degrau por degrau. O casamento, ele é degrau por degrau até chegar no ponto perfeito, até chegar com a semelhança da igreja com Cristo, né? Verdade. Lá em Efésios 5, 25 ao 28, fala assim, ó, maridos, amai vossa mulher, Sim. como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, ou seja, amor sacrificial. Irmão, pode estar acontecendo o que estiver acontecendo, pode chutar o pau da barraca, pode estar quebrando tudo, mas você tem que ter esse amor sacrificial. Você tem que suportar as dificuldades, seja financeira, seja dentro no caso do próprio relacionamento, você tem que enfrentar, pedir a ajuda de Deus, orar, pedir a Deus, Deus me dá uma orientação, Deus me ajuda. Porque, ó, Deus, ele abomina o divórcio. Isso. Você não vá pensando que Deus, ele é de acordo com um casal que... Não. Deus abomina o divórcio. Deus não é de acordo. De fato é isso mesmo, né? Deus, ele ama tanta família que ele não é de acordo com o divórcio, né? Ele não vai pactuar com isso. A intenção do nosso Senhor Deus é que as famílias sejam unidas, que as famílias tenham paz no meio delas, que os filhos sejam bem criados, né? Que os pais deem exemplo para os filhos, que a mãe dê exemplo para os filhos também, para que eles possam crescer e ver o exemplo dentro de casa. Poxa, meu pai e minha mãe, eles são unidos. Acontece o que acontecer aqui, mas eles estão unidos, estão conversando, eles resolvem o problema. Não deixe faltar o pão, não deixe faltar água, não deixe faltar nada para nós. E a gente não vê o pai e a mãe da gente brigando. Isso é muito interessante. Um testemunho do pai e da mãe dentro de casa, no relacionamento a dois, vai refletindo nos filhos. Então, quando o pai e a mãe não brigam na frente dos filhos, não discute na frente dos filhos, isso é muito importante, Alessandro, porque não vai refletir na vida deles negativo, mas sim positivo. Positivamente. Eu sempre, quando eu tô lá em casa, mais minha esposa, e a gente pode perguntar aos nossos filhos, a gente nunca discutiu na frente dos filhos. Quando a gente quer falar alguma coisinha, que vê o nosso filho, opa, acabou. Acabou o papo já, isso. Então, é muito interessante que você quer esposo, que você quer esposa, não brigue na frente dos seus filhos, não discuta na frente dos seus filhos, mas procure um lugar reservado para isso, comunicação. Como o irmão Alessandro falou, isso reflete também na criação dos filhos. Aí você vai ter filhos, irmão Alessandro, que quando casarem vão ter o exemplo dos pais. Com certeza. Né? Então, a maioria dos casamentos hoje, a grande maioria dos casamentos hoje, é reflexo do que eles viram no casamento dos pais. Verdade. É muito isso. Então, alguns têm problemas porque já vieram de uma família desestruturada. Já vieram de uma família onde tem o casal a dois ali, eles brigavam, eles discutiam. Aí, quando a pessoa vai casar, vai fazer o que ela via. Com certeza. Ela tem que quebrar essa maldição, né? Sobre o que eu falei aqui sobre os maridos, né? Sim. E também serve para a mulher também. Com certeza. Efésios 5, 22 ao 24 fala, ó, mulheres, sujeitem-se aos seus maridos como ao Senhor. Ou seja, sujeição não é inferioridade. Exatamente. Ou seja, não é porque a mulher vai se sujeitar ao homem que ela passa a ser inferior a ele. Não. Ou seja, porque o homem ele é o cabeça da casa. Isso. Ele é o cabeça de tudo. Ou seja, a mulher ela tem que ouvir o marido. Exatamente. Ou seja, tem que ouvir ambas as partes, mas o homem, por ser o cabeça, ele tem a autoridade maior, com certeza. E ela tem que ser inferior a isso aí, entendeu? É isso aí. Ela tem que saber se colocar no lugar dela, ela tem que saber ouvir o marido. Né, pastor? Exatamente. Exatamente. Pode continuar, meu irmão. Que é o 1 Pedro 3,7, ó. Maridos, vivam com suas esposas com entendimento, para que não sejam impedidas as vossas... Olha aqui, essa aqui é forte, pastor. Ó. Sim. Ó, para que não sejam impedidas as vossas orações. Eita, briga glória. no quarto, trava o céu. Ó, pastor Divan. Que tal? É forte. Ou seja, briga forte. No quarto, trava o céu. Ou seja, não adianta você, depois de uma briguinha, depois de qualquer discussãozinha, Senhor, pede isso, pede aquilo. O céu vai estar travado ali. No caso, não vai fluir nada. Não. Ou seja, você tem que saber conversar com suas esposas sem briguinha, sem nada, porque as portas do céu podem estar travadas para você. Isso é muito interessante, Alessandro, porque isso aí reflete dentro da igreja, né? O casal que como você falou mesmo aí,
se até as orações serão cessadas. Não passa do teto, não vai passar do teto por esse motivo, né? Esse motivo. Então, se policie, você que é dentro da igreja, você que tem um cargo ministerial, você que é cristão, se policie em relação a isso, você que vive a dois, viva mutuamente com a sua esposa, relacione-se mutuamente com ela, né? Tenha amor por ela, perdoe, releve, né? Não discuta, não brigue, não vá dormir brigado. Isso é muito perigoso, egoísmo. Muito perigoso. Meu Deus do céu. E aí você brigou, vamos supor que, né? Brigou com a esposa brigou com o marido, discutiram, aí vão pro quarto orar. Meu irmão, não vai fluir, a tua oração não vai subir, não passa do teto, não passa, né? Então, isso é bíblico, isso é o apóstolo Pedro falando isso aí, escreveu a carta aos cristãos da época, né? Então serve para nós hoje. O que mais, irmão Alessandro, tem para nós aí? Pastor, bora falar um pouco da criação dos filhos, né? Vamos. Que hoje em dia, que nem o senhor falou lá no começo lá, que muitas das vezes o filho, né, tem um certo comportamento, é um pouco agressivo. Sim. Seja na escola, seja na rua, seja com colegas. Mas se você não ensina o seu filho desde criança... Eu tenho uma filha de 1 ano, pastor Edivan, de 1 ano. Sim. Mas ela já tem um reflexo tão lindo de quando eu estou ministrando, de quando eu estou louvando, ela fica com a mão levantada assim, olha pastor. Aí, ó. O exemplo, entendeu? né? O ela exemplo. fica vendo o exemplo. O pai, ela tá vendo o pai na presença de Deus, louvando, cantando. Ou seja, é a partir da criação. Você tem que ensinar os seus filhos. Exatamente. Aqui uma base bíblica, lá em Salmo 127, versículo 13, ó, filhos são heranças do Senhor. Heranças se administra, não se terceiriza. Ou seja, você tem que ensinar o seu filho no caso, desde pequeno. Ou seja, para que quando ele estiver grande, pastor, não possa se desviar da palavra de Deus. Então, a criação, desde pequeno, você levando, mostrando hinos para o seu filho, mostrando o caminho do bem, o caminho da palavra, o caminho do Senhor que leva à salvação, ele vai crescer ouvindo aquilo e sabendo que aquilo ali é para a vida dele, é para a salvação dele futuramente. Correto, pastor? Correto. Criação de filhos, ela é muito, muito interessante, Alessandro, que a criação de filhos hoje em dia ela está muito banalizada. Hoje em dia, por conta, principalmente aqui do celular, o que é que está acontecendo? Pela correria da vida, a correria do trabalho, de querer resolver as coisas logo no dia só, por você querer fazer várias coisas durante o dia e o dia se torna pequeno, o que é que você faz com o seu filho? Você pega o celular e dá pro seu filho. E deixa ele lá o dia todinho com o celular. Aí quando não, você liga a televisão e deixa o seu filho o dia todinho na televisão. Que criação vai ser essa? Verdade. O que o teu filho vai aprender? O que é que o teu filho está aprendendo ali? É você que está ensinando ele? É você que está direcionando ele? É você que está direcionando no caminho certo? Ou você está deixando a internet e o YouTube criar seu filho? O que mais eu vejo hoje, irmão Alessandro, com todo respeito, mães que estão deixando os filhos sendo criados pelo YouTube, né? Não só os canais infantis, né? Isso. Vídeos, telas, várias outras coisas. As mães estão deixando os filhos sendo criados pelo celular. E é o que eu mais vejo. E aí o que acontece? Reflete no que, Alessandro? Reflete que as crianças hoje estão mais estressadas. Reflete que as crianças hoje estão irritadas. Elas estão com menos paciência. Verdade. As crianças hoje estão falando embuloado. Elas estão falando por códigos. Elas estão chegando na escola falando por código. Hoje no ensino fundamental e também médio, também os adolescentes se comunicam por código. Por código, eu não faço ideia de como é que eles se comunicam daquela forma. Nem os professores que estão pesquisando como é que vão se comunicar com eles. Por quê? Porque eles estão sendo criados não pelos pais, né, com todo respeito, não pelas mães, mas eles estão sendo criados pelo celular, né, porque eles veem no celular, que eles assistem no celular, pelo que eles assistem e ouvem no celular. Então Deus deixou a instrução para nós criar os filhos como? No caminho do Senhor. Instrui a criança no caminho que ela deve andar, para que quando ela crescer não se desvie, né? Isso serve não só para pais cristãos, mas serve para todos os pais, né? Independente da sua religião, independente da qual religião você é, qual fé você professa. Isso é um manual geral. Ele é um manual geral para toda a família, todos os pais, né? Se nós seguirmos isso, nós não vamos ter problema futuramente. Né? Verdade, pastor. Lá em Deuteronômio 6, do 6 ao 7, fala assim, ó, estas palavras as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em casa, andando pelo caminho. Ou seja, discipulado é no dia a dia, e não só no domingo. Exatamente. Às vezes o casal pega o filho ali no domingo,
dar uma volta ali e tal, entendeu? Mas é no dia a dia você tem que ensinar aos seus filhos. Ou seja, a Bíblia, pastor, a Bíblia é o maior, meu Deus do céu. Tá tudo aqui, meu irmão. Hoje em dia não tem desculpa, não sei como criar meu filho, não sei como ensinar ele. Tá aqui, ó. Como criar meu filho, lê a Bíblia. Lê a Bíblia, cara. Como ter um casamento bom, Bíblia. É isso aí, não pode correr não. Eita glória. Efésios 6:4, pastor. Pois não provoque... isso aqui é importante também, hein? Não é porque o seu filho é pequeno que você tem que provocar a ira dele, não, né, pastor? Isso, exatamente. Porque, tipo assim, se você provoca a ira do seu filho desde cedo, futuramente ele vai ficar aqui, pastor, agressivo. Agressivo, vai querer revidar, entendeu? né? Aqui, ó, Efésios 6:4, ó. Pois não provoquem seus filhos a ira, mas criem na disciplina e instrução do Senhor. A autoridade sem relacionamento gera rebelião. Olha aí, a pastor? própria palavra está falando que gera o quê? Rebelião. O seu filho vai crescer rebelde, vai crescer, ou seja, te respondendo, vai querer levantar a mão para te bater. Isso, entendeu? vai. Isso é um problema que tem gerado na maioria das famílias, né, pastor? Isso tem refletido, né, na sociedade também. Você que tem um pouco mais de entendimento, vê que seu filho é pequeno, você fica provocando ele, mas tem que ter paciência. Primeiramente tem que ter paciência para criar o filho. Exatamente. Tem que saber as palavras certas. Tem que saber educar. Muito importante aí que tu falou agora, Alessandro, é a questão da palavra certa. Gente, a palavra, uma palavra dita pelo pai, uma palavra dita pela mãe, ela tem um poder tão grande, tanto de estragar a vida do filho, essa é a palavra, eu vou ser franco, estragar a vida do filho, o futuro do filho, como tem poder para fazer ele prosperar futuramente. Então você que é pai, você que é mãe, pense bem antes de o que você vai falar para o seu filho. Se você estiver irado com seu filho, se você estiver chateado com seu filho, respire, conte até 10, respire fundo. Isso. E pense, reflita o que é que você vai falar para o seu filho. Porque a tua palavra, você que é pai e você que é mãe, tem um poder muito grande de estragar o filho ou de fazer ele prosperar. Pense nisso quando você assistir esse podcast, pense nisso, meu irmão. É forte. Verdade, pastor. Aqui também, ó. Provérbios 13:24. Pai que tem muita base bíblica, pastor. Ó, quem poupa a vara odeia seu filho. Amor, disciplina. Omissão não é amor. É medo de confronto. Eita glória, isso é forte. Ou seja, você tem que saber corrigir seu filho. Você não vai... Só porque o seu filho errou, você vai descer o pau nele, não. Tem que saber corrigir. Senta ele, mostra pra ele o que foi que ele errou. Mostra pra ele, conversa direitinho com ele. Vê as palavras que você vai usar pra ele, pra tentar corrigir ele. Ou seja, você tem que ter a forma correta, porque se você for sempre partir para agressão, o seu filho vai crescer agressivo, né, pastor? Irmão Alessandro, eu quero só que falar aqui dar um exemplo aqui. O casal que hoje ele tá com a família, ele formou família, mas um desse casal, vamos supor o pai, ele sofreu muito quando era criança. Sofreu o quê? Abuso dos pais. Abuso dos pais. Ele apanhou muito. Ele ouviu muita palavra ruim. Quando ele fazia uma coisa errada, era peia. Quando ele caía, era peia. Se ele caía de bicicleta, era cinturão. Se ele se ralava jogando bola, era cinturão de novo. Ou seja, um homem desse, quando ele formou família, quando ele vai crescendo, aquela criança, vai adolescente, e quando ele vai e forma família, quando ele tiver filho, ele vai fazer a mesma coisa que fizeram com ele lá atrás. E tem situação assim, ó, quando o pai que cresce dessa forma aí, que já tem esse reflexo dos pais, quando ele vai corrigir o filho, quando a mãe vai intervir, ele ainda discute com a mãe. Entendeu? Não, deixa porque eu fui criado assim, meu filho vai ser criado assim também. Exatamente. Ou seja, tem muitas tradições antigas dos pais que hoje as pessoas que estão criando família agora querem levar da mesma forma que os pais dele levaram. E não funciona, Mas não funciona dessa forma. Hoje não está funcionando. Então, é muito interessante que você hoje, como um casal, hoje você entenda isso. Entenda que a sua palavra tem poder. O que você fala com o seu filho, com suas filhas, tem um grande poder de estragar ou de fazer prosperar, de eles serem bons filhos futuramente, terem um bom relacionamento também no futuro, serem um bom casal, né? Serem bem-sucedidos na sociedade e também falar para você que não só a palavra, né, irmão Alessandro, mas também o exemplo. O exemplo, vou falar para você,
A palavra, ela ensina, a palavra, ela instrui, a palavra, ela guia, mas o exemplo, ele arrasta. Ele arrasta. Como você mesmo falou, você levantando a mão, louvando a Deus lá na sua casa, a sua filha de 1 ano já levanta as mãos. É o exemplo. 1 ano, tu não precisou falar que ela tem que adorar, que ela tem que louvar, não precisou que estava adorando, não ela precisou falar que estava adorando Deus, simplesmente ela levantou as mãos. Então, a palavra instrui, a palavra corrige, a palavra exorta, a palavra disciplina, a tua palavra ela tem que ser temperada com sal, mas o teu exemplo é o que vai arrastar. O teu exemplo é o que vai arrastar. Então, um recado importante para você aqui, nesse podcast, nesse vídeo, busque compreensão, busque conhecimento da parte do Senhor. Como nós falamos no início aqui, a palavra de Deus ela é o manual perfeito para quem quer ter um bom relacionamento, casamento e cuidar dos filhos. Procura ter uma família sólida, né, diante de Deus. Que você venha colocar a sua família diante de Deus, irmão. Não tem segredo. Entendeu? Se você quer ter uma família bem estruturada, família sólida, você tem que ter a presença de Deus dentro da sua casa. Porque você tendo a presença de Deus, você vai saber como instruir os filhos, você vai saber como ter um bom relacionamento. Amém? Amém. Irmão Alessandro, é isso, né? Muito bom. Você que está em casa, nos assistindo aí, ou no carro, ou no teu trabalho, na escola, na faculdade, onde quer que você esteja, eu quero fazer uma oração pela sua família, pelo seu casamento, pelos seus filhos também. Eu convido você, aonde você estiver, a fechar seus olhos. Amém, e vamos orar. Senhor Deus e Pai, nesse momento nós queremos apresentar cada família que nos assiste, cada casal também que nos assiste, Pai, e os filhos deles, ó Deus. Queremos te apresentar de uma forma especial, porque sabemos que a família é a base da sociedade e ela tem sido atacada, ela tem sido bombardeada, Pai, de todos os lados. O casamento também tem sido bombardeado, tem sido lançado setas contra o casamento, o casal, Pai, e contra os filhos também. Queremos, Pai, te pedir a tua graça, a tua misericórdia sobre todas as famílias que aqui estão nos assistindo. Amém, não só elas, mas também aquelas famílias de todo o Brasil, de todos os estados do Brasil, da nossa cidade, Cruzeiro do Sul, do nosso estado do Acre. Queremos orar pelas famílias e te pedir, ó Deus, que o Senhor venha trazendo sabedoria, conhecimento, entendimento, que as tuas mãos poderosas estejam sobre todas as famílias, guardando do mal, livrando do mal, livrando de divórcio, livrando das setas do inimigo, livrando da maldade e perversidade do homem, livrando, ó Pai, das ciladas do maligno. Pai, que as tuas mãos poderosas estejam sobre todas as famílias, Pai, guardando, Pai, o casamento, guardando essas famílias, trazendo graça, misericórdia, trazendo união, Pai, trazendo perdão sobre esses casais, trazendo união, Pai, amor entre eles, para que o amor exploda, para que o amor ele ultrapasse, que ele transborde, Pai, nesse casal, nessa família e que reflita nos filhos também, Pai. Para que essa família venha contribuir no meio da sociedade, para que essa família venha crescer saudável, para que essa família venha, Pai amado, ser uma bênção em tuas mãos, para as outras famílias que buscarem, Pai amado, refúgio, que buscarem socorro, que buscarem, Pai amado, uma ajuda que venha do Senhor. Pai, abençoa cada família, cada casal e os filhos. Nós te pedimos em nome de Jesus. Seja abençoado você que nos assistiu hoje. Seja abençoado em nome de Jesus. Amém. Até a próximo podcast. Te aguardamos aqui, né, irmão Alessandro? Isso. Te aguardamos até o próximo podcast, tá? Que você não venha perder, porque eu tenho certeza que esse podcast, tudo que foi falado aqui, tudo que foi mencionado aqui, você não esqueça que foi tudo na Bíblia, tá? Nada foi fora da Bíblia, que você venha estar conosco no próximo, tá? Em nome de Jesus, fique com Deus.